Meus amados irmãos, é perceptível o assunto que nós iremos falar nessa noite, porque a própria leitura já denuncia o assunto. E eu gostaria de trazer esta leitura que fiz atrelada ao seguinte tema. Quero falar sobre o fenômeno sobrenatural do arrebatamento da igreja. Eu gostaria de entender com os irmãos por que é que o arrebatamento, obrigado meu querido, é um fenômeno sobrenatural. O apóstolo Paulo está escrevendo e respondendo a questões relacionadas a dúvidas que os irmãos tinham ali na cidade grega de Tessalônica. E diante de uma leitura, de um estudo cuidadoso do contexto, o que se percebe é que os irmãos não tinham dúvida com relação ao retorno de Cristo. A questão era, como era que isso haveria de acontecer? Uma vez que Jesus haveria de voltar em um plano espiritual, e nós, que estamos vivos, materializados ainda, porque entender o que aconteceria com os que estavam mortos, uma vez que já estavam desencarnados no mundo espiritual, teoricamente seria fácil. Mas entender o que aconteceria com o retorno de Cristo, que é um retorno espiritual para arrebatar a sua noiva, e nós, os que estamos encarnados, o que aconteceria? Aí Paulo introduz dizendo aos irmãos que eles não deveriam ser ignorantes com relação àqueles que já dormiam no Senhor, né? Mas que eles deveriam entender que o Senhor Jesus, ele haveria de vir, e que esse retorno de Cristo atenderia tanto os que já estão dormindo na eternidade, né? Aqueles que o corpo está no pó, mas que já estão na eternidade, quanto a nós que estamos aqui vivos. E aí Paulo desenha aqui nesse texto, e nós iremos dividir em partes e entendermos as argumentações do Espírito Santo através de Paulo, e explica para os irmãos como se daria esse evento. Bem, quando nós lemos esse texto, fica claro que o apóstolo Paulo fala sobre o arrebatamento da igreja. No versículo de número 17. Mas o que é arrebatamento? A palavra arrebatamento é uma palavra grega arpazon, que significa tomar com força e repentinamente. Ou seja, a figura de alguém que de repente tem algo em sua mão, e esse algo que está em sua mão é tomado rapidamente. Então, arpazo é essa capacidade de tomar rapidamente e com muita energia, com muita força. A volta de Cristo, ela é um mistério porque ninguém sabe o momento que ela vai acontecer. Inúmeras vezes Jesus disse que seria semelhante, né, a volta de Cristo seria semelhante a um ladrão, seria repentino. Quando as pessoas menos esperassem, aí ele haveria de vir, e viria para arrebatar o seu povo, para levar a sua igreja. O arrebatamento, meus amados irmãos, ele é um evento que está retratado em toda a Bíblia Sagrada, de modo simbólico, mas que representa o seu ápice, o seu real acontecimento, no dia do Senhor, no dia que ele virá buscar a igreja em sua totalidade. Mas nós vemos eventos que provam que isso vai acontecer, eventos tipológicos, como, por exemplo, quando a gente lê o livro do Gênesis, a Bíblia diz que Enoque foi arrebatado para não ver a morte. Então, o que significa dizer que Enoque não presenciou, ele não desfrutou, vamos chamar assim, da morte. Deus arrebatou ele antes. Um outro evento tipológico do arrebatamento é o de Elias, o profeta. 2 Reis, capítulo 2, quando a Bíblia diz que ele estava junto com Eliseu, e um carro de fogo passou entre eles, e Elias subiu em um redemoinho, ele foi arrebatado no meio de um redemoinho.
O Senhor Jesus, ele fez coro ou repetiu esse ensinamento. Jesus disse, por exemplo, que estariam dois em uma cama, um seria tomado, ou raptado, ou arpazon, seria arrebatado, e o outro seria deixado. Estariam dois no moinho, moendo, um seria deixado, e o outro seria tomado. A Bíblia fala que haveriam de estar dois no caminho, um seria tomado, e o outro seria deixado. Jesus fez coro ao fato de que haveria algo sobrenatural que tiraria um povo da terra. O apóstolo Paulo, antes de fazer menção até mesmo aqui, ele faz menção em 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos 51 e 52. Ele também fala do arrebatamento da igreja. Logo nós percebemos, eu poderia citar aqui para não esquecer também, quando Filipe, ganha o eunuco para Jesus, a Bíblia diz que ele é arrebatado de uma cidade para outra, mostrando que existe essa ação de arrebatamento. O que nós podemos aprender aqui, meus amados irmãos, com esses eventos tipológicos e até dentro do ensinamento de Jesus e de Paulo, de que o arrebatamento acontecerá, é que nós devemos estar preparados para esse fenômeno sobrenatural que é o arrebatamento. Mas, pastor, por que é que isso é um fenômeno? O que é um fenômeno? Fenômeno é um acontecimento eventual que não se repete. Ou seja, Deus tirar um povo da terra subitamente e ao mesmo tempo ressuscitar mortos, isso nunca aconteceu. Só vai acontecer no dia do arrebatamento. Por isso que é um fenômeno. E não é um fenômeno natural, é um fenômeno sobrenatural. Se é sobrenatural, significa dizer que não existe explicações plausíveis que consigam dimensionar o que realmente vai acontecer. Mas de acordo com a Bíblia, mesmo sendo um mistério, é permitido pelo Espírito Santo nós podermos prescrutar, olhar pela brecha da porta da eternidade e entender alguma coisa à luz da Bíblia. E esse texto que eu li para compartilhar com os irmãos, ele nos propicia alguns eventos dentro do arrebatamento. Lembrando que eu vou dividir o texto em partes, mas tudo vai acontecer no mesmo instante. Será simultâneo. O apóstolo Paulo, no verso que citei, que é 1 aos Coríntios 15, 51, ele diz que será num abrir e fechar de olhos. Vai ser tudo rápido. Mas eu vou sistematizar aqui para a gente entender como se dará esse evento sobrenatural. Vamos lá. Primeiro, o arrebatamento da igreja, irmãos, ele é um evento sobrenatural porque o Senhor descerá do céu. Verso 16 da nossa Bíblia diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Irmãos, o mesmo Senhor descerá do céu. É interessante nós observarmos que Lucas, quando ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8 a seguir, Jesus disse: não vos compete saber o tempo que Deus preparou para si, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e confins da terra. E Jesus vai continuando dizendo essas palavras para ele, e nesse momento, Jesus começa a ser assunto, começa a ser elevado aos céus. E a Bíblia diz que vem uma nuvem e oculta Jesus. E os discípulos ficam olhando. E dois anjos aparecem ao lado do discípulo e dizem assim: o que estão olhando, varão galileus? O Senhor, da mesma forma que ele subiu, ele também vai descer. Ou seja, Jesus está no céu. A Bíblia Sagrada nos ensina, meus amados irmãos, que quando Estevão foi apedrejado, ele viu Jesus à destra de Deus. A citação que fiz de Atos dos Apóstolos diz que Jesus subiu, foi assunto aos céus e assentou-se à destra de Deus. E como eu estava dizendo, Estevão viu
viu Jesus à destra de Deus. A Bíblia fala em Marcos, quando Jesus dá missão aos apóstolos, no versículo 19 do capítulo 16 de Marcos, a Bíblia diz que, tendo dito isso, ele foi recebido nos céus e assentou à destra de Deus. Ou seja, Jesus está no céu. O nosso Senhor, a sua presença através do Espírito Santo está na terra, mas o Senhor Jesus, ele morreu, ressuscitou e nesse exato ele está no céu. Mas ele está fazendo o que no céu, irmão? De acordo com a Bíblia, ele está fazendo duas coisas agora no céu. Primeiro, ele está intercedendo por nós. Paulo disse que não há nenhum outro mediador entre o Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem. Ele está na destra do trono de Deus, assentado à destra do trono, intercedendo pela minha vida, intercedendo pela sua vida, intercedendo pela nossa vida. Mas além de estar no céu intercedendo, Jesus está fazendo também outra coisa. E qual é? Aguardando o momento de vir buscar a sua igreja. Ele está esperando o momento certo de vir buscar o seu povo. Os discípulos de Jesus perguntaram para ele: Senhor, quando é que o Senhor vai voltar? E ele disse assim: olha, isso não compete a mim, nem os anjos sabem, unicamente ao Pai. Lógico que Jesus está falando ali como um homem, ele não queria dar uma resposta com relação a coisas vindouras. Mas o que Jesus está dizendo é que há um momento determinado para a sua volta. Ele determinou um momento exato para voltar. E meus amados irmãos, ele haverá de vir sim. O texto que nós lemos diz que o mesmo Senhor descerá do céu. Já fazem 2000 anos que Jesus está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós. E Ele está aguardando unicamente o momento de vir buscar a sua igreja. Eu não sei como vai ser, mas eu imagino que no seio da Santíssima Trindade, o Pai vai dizer: é agora. O Espírito Santo vai fazer a igreja sentir: é agora. As nuvens do céu, invisível, porque só a igreja vai ver, porque é o arrebatamento da igreja, ele vai voltar para a igreja. E quando isso acontecer, diz-nos o versículo de número 16, que ele virá com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Nós iremos nesse momento, meus amados irmãos, ouvir o soar da última trombeta. No capítulo de número 15, versículo 52, lá do livro de 1 aos Coríntios, aqui já citado, Paulo diz assim: mas no soar da última trombeta, irmãos, aonde nós estivermos, nós iremos ouvir o soar da última trombeta. E não apenas nós, os mortos também vão ouvir o soar da trombeta, porque quando Jesus vier, espirituais, santos, sua em breve ele vem. Por mais que alguém esfrie a sua fé, mas como diz esse texto, meus amados irmãos, tanto com eu estou, você está, então, é um fenômeno sobrenatural, porque Jesus virá, ele descerá do céu, ele vai levantar-se do trono e vir pessoalmente nas nuvens, de modo espiritual. E a trombeta vai soar, a voz de arcanjo vai bradar, haverá grande alarido. E os crentes vão subir ao encontro dele. Ele virá. E nós não podemos perder essa esperança, irmãos. A nossa esperança é que Jesus vai vir nos buscar. A segunda observação que trago aqui, sobre esse fenômeno sobrenatural da igreja, é de que os mortos haverão de ressuscitar. Versículo 16.
com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Irmãos, esse fenômeno é sobrenatural. Jesus vem, os que morrem em Cristo ressuscitam. Irmãos, o que vai acontecer com aqueles que vão... O que a Bíblia fala de ressurreição dos mortos? Bom, no próprio capítulo 15, lá de 1 aos Coríntios, Paulo fala que nós temos que ter essa esperança, que é a esperança da ressurreição. Porque ele até chega a dizer que se a ressurreição fosse vã, ou se a ressurreição não existisse, era vã a nossa fé. A nossa maior esperança é da ressurreição. Aqueles que estão na eternidade neste momento, naquilo que chamamos de paraíso, ou para alguns seio de Abraão, quando a última trombeta soar, eles haverão de ser arrebatados de lá também. Os seus corpos que estavam aqui em sepulturas, haverão de ser transformados e reintegrados ao seu estado espiritual. Porque quando Paulo escreve, irmãos, aos Coríntios, ele fala, meus amados, que nós plantamos uma semente na terra. Essa semente apodrece e morre. Aí dessa semente morta nasce um novo corpo, nasce uma nova planta. Ele fala, se Deus dá corpo à semente, às espigas, a planta e as espigas, assim também Deus vai dar novos corpos para aqueles que ressuscitarem. Nós vamos ter um corpo de ressurreto, um corpo incorruptível, um corpo espiritual. Aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. O que é físico vai se revestir daquilo que é espiritual. Haverá um revestimento, haverá uma transformação de corpo, do nosso corpo. O nosso estado será o estado espiritual. Estava estudando isso já há alguns dias e eu vi coisas interessantíssimas com relação a isso. O fato é que os mortos, eles vão ressuscitar. Aqueles que morreram há 1000 anos atrás, há 500 anos atrás, aqueles que hoje não existem nem mais os restos mortais, porque até o esqueleto já foi consumido pela terra, né? Não estão fossificados. Quando a última trombeta soar, os seus restos mortais vão ressuscitar, vão se reintegrar ao corpo espiritual antes de se encontrarem com o Senhor, num abrir e fechar de olhos. Então, meus amados irmãos, a nossa esperança é essa, que se eu ou você, antes de Jesus voltar, nesse evento que é o arrebatamento, nós morrermos, nós temos essa esperança. Nós não devemos, irmãos, como disse o apóstolo Paulo aqui, não devemos ser como aqueles que vivem sem esperança. Olhe para o versículo 13 da sua Bíblia, que ele diz: não quero, porém, irmãos, que não sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Nós temos esperança, irmãos, que nós vamos ressuscitar. Nós aqui na terra podemos morrer, a doença, como uma consequência do pecado, nos humilhar no leito de uma cama. Pode acontecer isso. Ou quando não ser alvejado, ou quando não sofrer um acidente de carro, enfim. Se estamos vivos, estamos sujeitos à morte também, são realidades da existência humana. Preguei sobre isso um dia desse. Está vivo, está sujeito à morte. Mas o fato é que se nós morrermos, que é o que estamos tratando aqui agora, nós temos uma esperança maior, que um dia nós vamos ressuscitar, e com o detalhe, ressuscitar em glória, de modo que aquilo que nos afligia, quando nós estávamos no primeiro estágio, que é esse, quando nós estávamos no primeiro estágio, não vão nos afligir no estágio de ressurretos. Então, nós temos essa esperança, e isso é um fenômeno sobrenatural que vai acontecer no arrebatamento. Os mortos vão ressurgir, vão ressuscitar. O terceiro fenômeno sobrenatural do arrebatamento nesse texto, que podemos destacar com segurança, é que os que estiverem vivos serão arrebatados
transformados. Note o versículo 17 da sua Bíblia. Depois por quê? Primeiro foram os mortos que ressuscitaram, né? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Dá uma paradinha aqui. Irmãos, nós seremos arrebatados. Esse processo de arrebatamento também virá como um processo de transformação. Lá em 1 Coríntios, estou repetindo toda hora, se você quiser, você deixa marcado. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 51 e 52, Paulo vai dizer que seremos transformados no soar da última trombeta, que é arrebatado também. Irmãos, esse corpo que nós temos aqui hoje, físico, se o arrebatamento acontecesse aqui agora, nesse momento, o que aconteceria? As nossas vestes ficariam aqui, nós seríamos transladados em glória. Seríamos arrebatados. Aqui tem uma pergunta que serve para responder tanto com relação aos os que ressuscitaram, quanto a nós. A pergunta é, pastor, Adão e Eva viviam nu no paraíso. E nós? Vamos ressuscitar também nu? Porque a roupa fica aí, a gente vai viver nu lá? Não. Nós estaremos revestidos de glória, com vestes brancas. A Bíblia diz em Apocalipse, não uma vez, mas várias, mais ou menos umas 3 vezes. Está escrito assim: bem-aventurados são aqueles que lavaram sua vestidura no sangue do Cordeiro. A Bíblia diz também que viu uma grande multidão vestida com vestes brancas. Ou seja, teremos uma veste, estaremos vestidos. Eu não sei se essa veste vai ser longa, se vai ser, eu não sei a aparência, ninguém sabe, mas estaremos vestidos de vestes brancas, que representa a santidade. Haveremos de resplandecer. O que nós conhecemos aqui na terra hoje por brilho, nós teremos o mesmo brilho, vamos brilhar na eternidade. Agora imagino um lugar que já é de luz, e a gente resplandecendo nesse lugar que já é de luz. É o que a Bíblia nos ensina. Teremos um corpo glorificado. Eu sei que você que é eleitor sabe. A nossa natureza carnal, ela vai ser naquele momento transformada, vai deixar de existir. Tem uma coisa interessante para ser dita, é o seguinte: pastor, lá no céu a gente vai ser revestido, correto? O ressurreto, a gente também vai ser revestido em glória, teremos o corpo transformado. Pastor, por acaso, alguém vai sentir inveja um do outro lá? Alguém vai sentir raiva um do outro lá? Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo isso aí aconteceu, esses sentimentos que hoje existem em nós, aconteceu depois da queda. Nada disso acontecia com Adão e Eva antes da queda. Então Deus vai restaurar aquilo que o pecado danificou, Deus vai consertar e vai trazer a nossa natureza original antes do pecado. Então nada que pertence da queda de Adão para frente, com relação à deteriorização do corpo, vai existir no arrebatamento. Seremos completamente glorificados. Eu sei que você sabe, homem, lá não vai ter casamento, porque no céu não se casam e nem se dão em casamento. O próprio Cristo ensinou isso. Então estaremos glorificados. E o texto nos diz, meus amados irmãos, que seremos arrebatados. Se o arrebatamento acontecesse aqui agora, ficariam roupas aqui, ficariam todos os adereços físicos nossos. Se acontecer no trabalho, eu não sei quem é motorista, quem é piloto de avião, o que é que vai acontecer, eu não sei. Uma vez eu vi no fundo de um carro, você deve ter visto também, em caso de arrebatamento, esse carro poderá ficar descontrolado. Alguns colocam no fundo do carro assim, né? Esperança do arrebatamento. Eu não sei se vai ficar descontrolado, eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que será um momento no abrir e fechar de olhos e vão desaparecer daqui. A igreja vai sumir daqui. Assim como na eternidade os mortos vão sumir de lá, ressuscitar, a gente vai sumir também daqui. Juntos, vamos sumir. Numa ordem ele e depois nós. Então é um fenômeno sobrenatural, porque nós seremos arrebatados, irmãos. Nós que estamos vivos vamos sumir aqui da terra. Eu não sei, meus amados irmãos, o que é que vai acontecer, o que é que a imprensa vai inventar. Eu não sei o que é que as pessoas vão inventar. Vão dizer que foi OVNI, que foi nave espacial. Vão inventar um monte de coisa. Uma coisa eu tenho certeza: enquanto eles estiverem
atônitos em busca de resposta na terra, eu e você estaremos na glória, exaltando e glorificando a Jesus. Isso eu tenho certeza. Mas, amados irmãos, continuando a leitura e refletindo no texto, o arrebatamento da igreja é um fenômeno sobrenatural também, porque aqui em terceiro lugar e quarto lugar, porque nós nos encontraremos com os nossos entes que já morreram. Será um momento de encontro. Note por gentileza na sua Bíblia, verso 17. Que estaremos vivos, seremos arrebatados. E aí continua o texto, juntamente com eles nas nuvens. Eles quem? Quem foi ressurreto, verso 17. Irmãos, haverá um encontro. Os nossos irmãos que já estão em Cristo na eternidade, os nossos familiares, quando a trombeta soar, ao passo que nós subimos, eles sobem também. Ninguém vai chegar no céu primeiro do que ninguém, vai chegar todo mundo junto, a igreja junta. Os teólogos chamam de igreja militante, igreja triunfante. Igreja triunfante é a igreja que já triunfou, está esperando só o sol da trombeta. Igreja militante somos nós que estamos militando aqui na terra ainda. Então a igreja militante e a triunfante vão se encontrar. Então não fique triste, você que está aqui nessa noite, por um ente seu que já morreu. Às vezes você lembra, fica triste. Se ele foi crente em Jesus, fique tranquilo, você vai encontrar seu ente querido lá. Talvez alguém fique triste quando chega numa data, meu pai morreu nessa data, ou minha mãe morreu nessa data, ou meu irmão morreu nessa data, ou meu melhor amigo morreu nessa data. Irmão, se ele era crente em Jesus, fique em paz. Quando esse fenômeno sobrenatural acontecer, você vai encontrar ele, você vai encontrar ela. Esposas que perderam maridos, maridos que perderam esposas, vão se encontrar. Pais que perderam filhos, vão se encontrar. Nós haveremos de ver uns aos outros lá, todos glorificados, irmãos. Vamos nos encontrar com ele. O texto é claro em dizer, isso aqui é um tapa na cara daqueles que acham que o paraíso é aqui na terra, né? Aí vai ter que tirar isso da Bíblia, porque a Bíblia diz, nos encontrar juntamente com ele nas nuvens. Em outras traduções, deixa eu ver como é que está a minha, se é nas nuvens, na minha está nas nuvens. Tem tradução, talvez aqui entre vocês está escrito nos ares. Não vai ser aqui na terra. Isso aqui é uma menção ao mundo espiritual, não vai ser aqui. Então nós vamos nos encontrar, e vai ser a maior festa, irmão. Nós vamos estar juntos ali. Aí depois desse encontro, que teremos uns com os outros ali, nesse fenômeno sobrenatural, acontecerá o quinto evento do arrebatamento, desse fenômeno sobrenatural. E que evento é esse? O texto vai dizer, encontrar com o Senhor nos ares. Olha que coisa interessante, presta atenção, vou recapitular para você lembrar, Cristo desce, morto ressuscita, vivo é arrebatado, morto e vivo se encontra nos ares, e depois juntos nos encontramos com o Senhor. Ali agora sim, nós vamos ver o Senhor como Ele é. Todos nós vamos ver o Senhor, vamos nos encontrar com Ele. Vamos poder presenciar como Ele é, glorificado, maravilhoso. Vamos vê-lo como Ele é naquele dia. Essa é a nossa esperança. No dia do arrebatamento, deixa eu dizer uma coisa para você, repetir de novo. Irmão, tudo isso aí é, rapidinho. Tudo que eu estou tratando aqui em partes, em pedaços, será um abrir e fechar de olhos. Você ao mesmo tempo é transformado, ao mesmo tempo o outro é arrebatado, ao mesmo tempo se encontra, ao mesmo tempo está diante do Senhor. E essa é a nossa esperança, irmãos. Que um dia nós vamos ver o Senhor. Nós estaremos diante do Senhor Jesus. Eu sei que vai ser tanta gente querendo falar com o Senhor, mas fique tranquilo. Às vezes eu quero falar com Jesus, será que vai dar? E tanta gente, todo mundo querendo falar com o Senhor, fique em paz. A sua Bíblia diz que Ele é onipresente. Todo mundo vai falar com Ele individualmente e ao mesmo tempo.
É um atributo de Deus a onipresença. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele está aqui trocando ideia comigo, vai estar trocando ideia com o pastor Raimundo, com a pastora Jaciara, com outro pastor lá do Japão. Ao mesmo tempo, ele é onisciente, onipresente. Pastor, como é isso? Não sei, só sei que é assim. Só sei que é assim. Quem sabe que é assim, diga amém. Está na Bíblia. É um dos atributos de Deus. A onipresença. Ele vai estar ao mesmo tempo conversando com todo mundo. Aí vai dar para todo mundo abraçar, todo mundo cheirar Jesus, conversar com Jesus, tirar dúvida com Jesus. Porque ele vai estar, vai nos encontrar conosco. Mas aí deixa eu terminar aqui com o sexto e último aspecto desse fenômeno sobrenatural do arrebatamento. Encontrar com o Senhor nos ares. Aí para terminar, verso 17. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja que coisa interessante será o arrebatamento. Aí nós vamos estar para sempre com o Senhor. Aqui tem uma coisa, eu não vou pregar sobre isso, eu vou passar correndo, tá bom? Estar para sempre com o Senhor é o seguinte: quando a gente se encontrar com o Senhor nos ares, todo mundo vai se encontrar com o Senhor, vamos encontrar uns com os outros, depois se encontrar com o Senhor. Quando nos encontrarmos com o Senhor instantaneamente, vamos estar com Ele para sempre. Mas nesse processo de estar com Ele para sempre, o que é que vai acontecer? Ele vai nos levar àquilo que a Bíblia chama de tribunal de Cristo. Ele vai julgar nossas obras, viu, irmãos? Não é julgar a salvação, não confunda com juízo final, não. Isso aqui é julgar obra. Ele vai nos chamar para julgar nossas obras. Ele vai ver a obra de palha, obra de madeira, haverá também obra de ouro. As obras serão provadas. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, eu não sei se é 3, ele fala sobre isso. Que as obras serão provadas. E aí o que acontece? As minhas obras vão ser apresentadas ali. Tudo que eu realmente fiz para Deus será aprovado. Mas tudo que eu fiz, ou você, para se aparecer, será reprovado. Paulo diz que tem gente que faz a obra de Deus por inveja, outros fazem por altivez, mas aí ele completa, é importante que todos façam. Mas no dia de galardoar, Deus vai avaliar as obras. Isso aqui não tem nada a ver com salvação, tem a ver com a aprovação de obras. Você vai ver que teve muita gente que ganhou aparentemente muitas almas e fez e aconteceu, mas naquele dia não vai ser tão galardoado quanto outros, porque o que conta é aquilo que nós fizemos para o Senhor, é o que conta. Então o que fizemos para o Senhor, Ele vai nos levar para o tribunal de Cristo e vai ali provar diante de nós as nossas obras. Eu ouvi um certo pregador dizendo, e eu acredito no que ele falou. Você não é obrigado a acreditar, porque a gente fala pela fé. E eu acreditei. Ele disse que nós seremos galardoados, e o galardão que a Bíblia se refere é o resplendor de cada crente. Quanto mais o crente ele pareceu com Jesus aqui na terra, mais ele vai resplandecer lá na glória. Quanto menos ele pareceu com Jesus, pareceu em obras, tá? Tem nada a ver com questão de salvação, é obra. Quanto menos ele pareceu com Cristo aqui na terra, mas foi salvo, menos glória ele vai ter, menos brilho ele vai ter. Então vai ter crente lá que, já viu o céu, quando você sair você vai olhar que tem estrelas com brilho diferente? Pois é, tem crente que vai ser a mesma coisa. Tem crente que vai ter um brilho tremendo. Tem outros que vai ter um brilho mais ou menos. Tem outros que vai ter um brilho quase apagado. E tem outros que vai ter um brilho meio apagado. Vai estar salvo, irmão. Vai ser uma alegria muito grande. O gozo que haverá no coração de um, haverá no coração de todos. Mas a glória de um não é a glória do outro. Quanto mais pareceu com Jesus aqui, mais glorificado será lá em cima. Então, irmão, eu quero te dizer uma coisa, e tomo para mim também esse conselho do Espírito Santo nessa reunião. Vamos parecer mais com Jesus, porque naquele grande dia ele vai ver com todo carinho, pastor de igreja grande, de grandes ministérios, de televisão. Vamos ver se eles vão parecer com Cristo lá em cima, Aí vai pastor de igreja pequena, pastor Raimundo? De igreja pequena, que alguém diz, aquela igreja ali pequenininha, quando chega lá em cima, irmão. Porque Jesus, quando quer salvar, ele salva. Muitas vezes você ora, Jesus salva. Jesus não salva aqui na DFC, mas fruto da sua oração salva em outro lugar.
E às vezes aquele pastor daquela igreja grande, estou usando pastor, mas é qualquer pessoa de igreja grande, não estava nem aí para a alma, mas a alma foi salva. Por quê? O da igreja pequena estava jejuando para Jesus salvar. Jesus salva o morador aqui da Valéria, salva o morador da minha rua, salva os caras lá do mundo do crime, salva os políticos, salva. E aí o político vai para a igreja da elite, top, que não estava nem aí para ele. Mas quem orou foi o da igrejinha pequena. Aí naquele dia Jesus vai lá, aí o pastorzão lá, ou o missionáriozão de título lá, ou o apóstolozão de título lá, vai dizer, e eu? Aí você vai dando glória a Deus, porque ainda está aqui, pegou o boi, porque ganhou a coroa da vida, vai dando glória a Deus, porque então acontecerá isso. Então, irmão, conselho do Espírito Santo para todo mundo, pareça com Jesus, porque você vai se encontrar com Ele, vai estar com Ele para sempre, e nesse estar, Ele vai te levar para o bema, vai te levar para o tribunal de Cristo. Mas não para por aí, irmãos. Ele vai nos levar também para bodas do Cordeiro. Irmãos, a boda do Cordeiro vai ser uma festança, né, irmãos? Muito grande. Enquanto a terra, que eu não vou me prender a esse assunto aqui, enquanto a terra está na tribulação e nas dificuldades, com o anticristo, com as pragas, nós vamos estar na boda. Estaremos lá com o Cordeiro de Deus na boda, dando glória a Deus, nos alegrando. Deixa eu te dizer, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, não é para você parecer menos com Cristo que eu vou te dizer, não, mas o que eu vou te dizer é verdade. A alegria vai ser tanta de estarmos naquele lugar, que mesmo quem não brilha tanto, vai estar alegre como se estivesse brilhando. Capturou o que eu quis dizer? Quem capturou, diga amém. Amém. A alegria vai ser tanta, pastor. O cara não vai ter aquele brilho todo, mas a alegria é tanto que o cara vai olhar assim, mas eu queria brilhar assim, mas não estou a alegria que ele está, a mesma alegria do outro. Então seremos levados para a boda do Cordeiro. E eu vou terminar a mensagem aqui. Eu poderia falar não vou fazer isso, mas poderia falar do milênio. No milênio a igreja reina espiritual, Israel reina fisicamente, mas não vou fazer isso. Vamos parar aqui na bodas, para terminar, irmão. Tem uma coisa interessante, boda é festa de casamento. Jesus, ele deixou a igreja é a noiva de Cristo. E o casamento de Cristo com a igreja será depois do bema, quando estaremos para sempre com o Senhor. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse aos irmãos, grande é esse, falando do casamento, grande é esse mistério, eu digo, entre Cristo e a igreja. Paulo fala sobre isso no capítulo, acho que é 5 de Efésios, né, irmãos? Quem lê a Bíblia me ajude. Acho que é 5 de Efésios. Grande é esse mistério, eu digo, entre Cristo e a igreja, falando sobre o casamento. Estou terminando. A Bíblia diz, no livro do Gênesis, que o homem e a mulher, quando eles se juntam, não são mais dois, mas uma só carne. Ou seja, um só corpo. Irmão, sabe o que é que vai acontecer ali, quando Paulo falava que grande é esse mistério do casamento de Cristo com a igreja? É porque, como nós sabemos, Cristo, olhe para mim, ele está dentro da Santíssima Trindade. E quando houver o casamento de Cristo com a igreja, sabe o que vai acontecer? Cristo vai se tornar um com a igreja. E a Trindade vai abraçar a igreja também. Nós seremos membros do corpo de Cristo e Cristo dentro da Santíssima Trindade. Ele vai nos chamar para um nível de glorificação que os anjos olham e veem isso um mistério muito grande. O nível de glorificação de Cristo com a igreja é diferente da glorificação dos anjos. Porque, irmão, só para você ter uma ideia, os anjos, eles conheceram o mal, os anjos que estão no céu, conheceram o mal, alguns deles, e não provaram. Nós somos diferentes. Nós conhecemos o mal e provamos o mal e nos tornamos maus. E Jesus veio, pagou um preço para tirar essa maldade de nós, para nos lavar com a lavagem de água, nos encher do Espírito dele. Quer ver uma coisa? Só para futucar a sua imaginação, só para futucar. Não estou dizendo que você é melhor do que anjo, mas eu vou futucar a sua imaginação. Você já viu falar de anjo cheio do Espírito Santo? Pois não tem anjo cheio do Espírito Santo. Você já ouviu falar de crente cheio do Espírito Santo? Então aqui já fustiga, porque nós nos tornaremos um com o Senhor dentro de um mistério. Quem está capturando, diga amém, irmãos. Está entendendo o mistério? O Senhor estará em nós, nós estaremos no Senhor, mas você não vê isso em anjo. Então é um mistério muito grande.
E eu termino dizendo para vocês, vale a pena ser crente. Porque aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e aquilo que sequer desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para você que está aqui sentado me ouvindo. Fica firme. O mesmo Senhor descerá do céu, com voz de arcanjo, com alarido e trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, para nos encontrarmos com Ele juntamente nos ares. E nos encontraremos com o Senhor, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Fique de pé, por favor. Tem muitos mistérios no mundo espiritual, irmãos, que Deus tem reservado para nós. O que nós precisamos fazer é ficar firme. Fica firme. Deus tem grandes coisas para você. Nada do que acontece nesta vida pode ser comparado com aquilo que Deus tem para revelar a você. Permita-me orar e passar a palavra ao nosso pastor em nome de Jesus.